Começando mais um Invasão Possível, diferente. Dessa vez, em vez de entrevistar uma banda, vou entrevistar o advogado e professor Mércio Mota, autor desse livro aqui, Direitos do Usuário. Um tema polêmico, então estamos indo, eu e meu amigo Porpeta, lá na casa dele, vamos falar um pouco desse livro, de como é que surgiu a ideia, dentre outras coisas. Invasão Possível, temporada 2016, vamos lá. Estamos aqui já na casa do meu amigo Mércio Mota, professor e advogado. Mércio lançou aqui esse livro, né, Direitos do Usuário. E nós estamos aqui no clima bem informal, né? Normalmente se vê um advogado de terno, gravata, né? Você trabalha como professor, você trabalha de terno também ou não? Sim, como professor de terno. Então, o pessoal que não tem contato com você fora, né, do trabalho ou fora do meio da advocacia vai estranhar um pouco te ver aí, né, no social, um pouco mais com certeza. solto, né? Apesar de que às vezes me vê aí de descalço, de bermuda pelo parque, mas é raro, mas acontece. E então eu vou começar já perguntando para vocês, como é que foi que você teve a ideia, né, de fazer esse livro? Quando surgiu a ideia e quanto tempo que demorou? Desde, né, ter a ideia, colocar no papel, depois tem que passar por uma revisão, né, e depois mandar para uma gráfica, mandar para uma editora e tá o livro pronto. Como é que foi todo esse processo? Esse processo primeiramente, grande abraço a todos, mas a ideia ela surge de uma necessidade latente perante, né, todas as pessoas. A quantidade de pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas é uma quantidade expressiva e você vê diariamente uma série de abusos sendo cometidas por essas pessoas. E não é pelo fato delas adotarem determinadas práticas consideradas ilícitas, muito embora elas não sejam necessariamente imorais, mas o fato da pessoa estar cometendo ilícito, isso não necessariamente dá ao Estado o poder de cometer abusos contra essas pessoas. Então existe toda uma máquina, todo um aparelho estatal dirigido contra as pessoas que fazem uso dessas substâncias, e esse comportamento do Estado perante elas não é, muitas vezes, um comportamento tido como lícito, como legal. Então, perante tantos abusos, a gente viu a necessidade, eu acho que uma necessidade já tardia, que a gente vem reconhecendo isso, de fazer uma obra especificamente para essas pessoas contra um determinado tipo de abuso. Então a necessidade foi essa. E já reconhecendo isso, o processo de confecção do livro, o processo de escrita foi, de certa forma, rápido. Porque esses direitos a gente já trabalhava com eles em rotina, então a gente nada mais fez que sistematizar uma quantidade de informações a partir de determinados contextos. Mas a escrita foi uma escrita, assim, de certa forma, rápida, a gente trabalhou alguns meses, e o grande lance de fazer esse tipo de trabalho, a grande dificuldade é justamente a editoração. É na editoração que a gente tem uma dificuldade muito grande, que aí você entra uma outra ordem, um outro trabalho técnico para chegar a esse material que a gente tem aí. Então você tem um plano da intelectualidade, da escrita, e você tem um outro plano que gera materializar isso aí, que é uma outra, né, vamos dizer assim, uma outra etapa do trabalho. Tão trabalhoso quanto. E me fala uma coisa aqui, né, que a gente estava conversando antes, tal, você falou que fez tudo de forma independente. Você chegou a tentar procurar algum patrocínio, ou chegou a tentar passar a ideia para uma editora para ver se eles compravam sem que você tivesse o custo por isso? Ou tentou e não conseguiu? Como é que foi isso? Quando você trabalha quando você faz um trabalho de escrita, a tendência quase que natural é você buscar uma editora. É a primeira coisa que você pensa, eu quero uma editora. Eu cheguei a pesquisar várias editoras, não entrei em contato com nenhuma, mas eu fiz um processo, né, de busca sobre os contratos que se dá entre editora e escritor. E pelo parâmetro geral dos contratos, é uma relação comercial que desfavorece substancialmente o escritor. Entendi. Então não valeria a pena, então? Não valeria a pena. Não valeria a pena em dois sentidos. Um, no sentido financeiro. O retorno, né? É o retorno financeiro que você quase que não tem. E o retorno de distribuição. Porque quando esse público é um público que, no geral, vamos dizer assim, em termos de leitura, é mais difícil de você alcançar, você alcança a partir de outras mídias mais facilmente. Uma revista, música, internet, né? Você consegue levar informação para esse público através de outros meios. Mas via livro é mais difícil. E se eu trabalho com editora, o trabalho de distribuição desse livro ia ser basicamente via livrarias.
E no caso, a editora não te dá essa garantia toda de distribuir o Brasil inteiro? Não, né? dá garantia de distribuir para todo o Brasil, mas porém dentro das livrarias. Entendi. E muitas vezes, aliás, a grande parte do público desse livro, ele não é rato de biblioteca. Entendi. Entendeu? Então, Ela não tem nem, acaba nem sabendo que o livro está acaba nem sabendo que o livro está existindo, porque você tem que comunicar com skatista, você tem que comunicar com um cultivador, você tem que comunicar com bandas de rock, você tem que comunicar com todo o público que não necessariamente está dentro da biblioteca, está dentro da livraria. Que tem o hábito de frequentar esse lugar. Não tem o hábito, e fora que o preço ia ser muito maior, porque você ia ter mais alguns atravessadores. Sim. Que na forma independente você vende diretamente o produto. Então, querendo ou não, você reduz uma série de etapas. Quando foi, na verdade, o livro foi, vamos dizer assim, ele ficou pronto quando? O livro ficou pronto em início de novembro Do ano passado? de 2015. Mas você já estava com ele em mãos? Em 15 de outubro ele estava com o texto pronto. Sim. Mas quando você já estava com ele impresso, já em mãos? Foi na quarta-feira de cinzas desse ano, carnaval. Então ele ainda tá fresquinho ainda, de certa forma. Saiu agora. E quando que foi que você acabou não falando? Mas quando foi que você falou assim, poxa, podia escrever um livro sobre essa temática? Quando você teve esse estalo? Você lembra? Na nossa rotina jurídica, né, de advogado... Antes de você responder isso, tem quanto tempo que você está advogando, no caso? Você é professor e trabalha como advogado? Formado em exercício de advocacia no sentido amplo é desde 2008. Desde 2008? Então já estamos aí com 8 anos, ou vai fazer 8 anos? 9 anos. Vai fazer 9 anos. 9 anos. Então já tem bastante tempo. E aí, voltando à pergunta, quando foi que você teve esse estalo, né, de escrever o livro? No trabalho de advocacia, geralmente as pessoas elas chegam totalmente perdidas. Sem a menor noção do que fazer, sem a menor noção de pra onde que vai, pra onde que vem, né? Ela sabe que ela tem um grande problema nas mãos, entendeu? E geralmente vai procurar um advogado quando a bomba já estourou, Quando né? a bomba já estourou. Tirando o trocadilho de lá, né? Mas enfim. E aí a pessoa chega muito nervosa, tá, aquela coisa toda. Então o primeiro trabalho que a gente acaba tendo que fazer, nós advogados, é meio que um trabalho não sei se um trabalho de psicólogo, mas um trabalho acalmar a pessoa. de acalmar a pessoa. E para você acalmar a pessoa dentro do problema jurídico, você tem que fundamentalmente situá-la dentro do problema. Fazendo entender o que aconteceu. Qual foi, né, vamos dizer, enfim, a cagada que ela fez e como é que você vai fazer para limpar isso, exatamente, ou minimizar aquilo, né? Exatamente. Aí o que você vai ter que mostrar para ela, o que é efetivamente o problema, o que está acontecendo e principalmente onde está acontecendo. Ou seja, esse seu problema ele vai acontecer onde? Vai acontecer no hospital? Não, porque não é um problema de saúde, o seu problema é um problema jurídico. Então esse problema ele vai ser processado dentro de um ambiente. Ok? Se você for mexer com botânica, você vai trabalhar em um ambiente. Se você for mexer com saúde, outro ambiente. E com questões jurídicas, outro ambiente. E a pessoa ela tem que entender minimamente esse ambiente para ela saber que ela não vai, por exemplo, perder a cabeça, que ela não vai, né, ser degolada. Muito embora, né, e muitas vezes ela vai poder sofrer grandes danos dentro desse ambiente. Então, para ela minimizar esses danos, esse impacto, né? Esse impacto, ela tem que entender onde que ela está naquele exato momento e o que vai acontecer dali para frente. Para entender como é que funciona todo o processo, né? Para entender como funciona todo o processo. Entendi. Você como advogado, como professor, como é que você vê a importância desse debate, né, que a gente tem, por exemplo, agora, mas qual que é a importância desse debate no Brasil em questão da mudança da política, que a gente tem atualmente uma política repressiva, e como é que você vê a importância desse debate? O debate sobre as drogas, ele traz em torno de si o debate sobre a liberdade e o poder das pessoas enquanto cidadãos para pensarem criticamente as leis que as regem e a possibilidade de alterar essas leis. Então, quando a gente faz um livro dessa ordem, a gente está querendo, antes de tudo, mostrar para as pessoas que não é porque existe um sistema legislativo vigente que esse sistema é natural e que tem que continuar aí. Só que para você criticar alguma coisa, no sentido de mostrar seus pontos negativos, você tem que minimamente conhecer essa coisa. Então, tem um embasamento, né? Tem que ter algum embasamento no sentido de mostrar o que está acontecendo e em cima de que está acontecendo. Então é muito fácil você falar, eu sou a favor da legalização. Peraí, mas você é a favor da legalização por quê? Porque o sistema que está aí é ruim? Agora ele é ruim em quê? Em qual sentido? Em qual sentido? Porque se a lei de drogas ela fosse aplicada adequadamente, ainda que essa lei não seja a lei mais adequada, a legislação mais adequada, ela não é a legislação mais adequada,
Mas ainda que ela fosse a mais, ou melhor, ainda que ela fosse seguida, se ela saísse do papel, né? Se ela fosse minimamente seguida pelas instituições responsáveis pela aplicação dela, os traumas sociais em relação ao combate ao uso e ao tráfico seriam muito menores. O problema é que as instituições não seguem a legalidade. Okay? Então nós temos uma lei que não é boa, mas que se fosse seguida pelas instituições, não seria tão ruim quanto a gente pensa que ela é. Entendi. Então talvez se saísse, igual eu falei, se saísse do papel, sim, né, se saísse do papel, seria mais interessante. É pequena da ideia para a gente ir para lá para poder mudar o ângulo de câmera. E já estamos aqui num novo cenário, né? Mudamos de lugar, mas continuando aqui e voltando ao livro. Com relação à procura, como você que está distribuindo, né, está fazendo de forma independente, é no boca a boca, é pela internet também, mas a procura está sendo... Eu lembro que a gente conversou antes até de hoje, você falou que tem outros estados, pessoas de outros estados estão pedindo. Como é que está sendo essa questão da procura? Mais fora do estado, mais Montes Claros, mais Minas Gerais, como é que é isso? A gente já vendeu pelo menos um livro para todos os estados do Brasil. É mesmo? Mito, falta Roraima ainda. Olha, o pessoal do Roraima que assistiu o vídeo já pode entrar em contato. Até o Acre. Até o Acre, já até o Acre. O Acre existe então. O Acre existe. A gente mandou esses dias, semana passada, para o Pará também. Então, pelo menos um estado, né, ou quase todo estado, já tem o exemplar. Só que um exemplar no estado é pouquíssima coisa. É pouquíssima coisa. Agora, o grande lance que a gente vê é esse potencial que a gente tem via internet de estar distribuindo o livro. Isso é uma ferramenta tanta, né, para a gente, para quem quer agir de forma independente. Então, se não fosse a internet, certamente a gente não tinha ultrapassado a fronteira regional. Uhum. E, por exemplo, você pensa em depois digitalizar esse livro de alguma forma? Vender um e-book, né, na verdade? Certamente. A ideia do e-book, ela existe. Ela está presente, só que a gente vive todo um processo do livro ainda. Então, certamente, se eu tivesse uma equipe, o e-book já tinha saído há muito tempo. Uhum. Mas futuramente, quem sabe, né? Não, em breve. Em breve, então já está engatilhado. Já engatilhado. Entendi. E assim, é um tema polêmico, querendo ou não, apesar que você está tratando de um assunto que é juridicamente interessante, é um tema atual, mas é um tema polêmico. E você trabalha num ramo, querendo ou não, que é um ramo mais sério, né? O direito, tem mesmo a questão da faculdade, né? Que você dá aula. Como é que foi, vamos dizer assim, a aceitação do pessoal? Como é que o pessoal recebeu quando você chegou? Olha, eu fiz um livro aqui, o livro fala direitos visuais. Como é que foi isso? Como é que foi o impacto disso na sua vida, no caso? Teve algum preconceito, sei lá, teve alguém que achou ruim, alguém que virou a cara, o pessoal achou bacana, aceitou legal? Como é que foi isso? Seus alunos? No geral, as pessoas gostaram muito, né? Uhum. O que me levou a pensar que a quantidade de pessoas que fazem uso de alguma substância ilícita é muito maior do que a gente pensa. Uhum. Tá, ok? Então, no geral, as pessoas aceitaram bem pela proposta. Sim. Evidentemente que as brincadeiras existem, né? Então, às vezes você sortia um livro para alguém numa sala de aula. Aí quem é o contemplado com o livro é aquele aluno da primeira carteira. Uhum. Aí o pessoal lá do fundão fala: professor, não vai ter utilidade nenhuma esse livro para ele. É melhor sortear para a gente aqui. Às vezes você oferece o livro para algumas pessoas e o pessoal fala: não, eu não uso mais nada não. Você oferece o livro, parece que está oferecendo a droga. Está oferecendo a droga, né? Essa coisa toda. Então, nesse ponto a gente viu sim. O pessoal acha que o livro é um livro sobre apologia às drogas, né? Mas não tem nada a ver. Eu já comecei a ler o livro, eu posso dizer realmente eles abordam o tema jurídico, né? Dentro da esfera da legalidade. O que a polícia pode fazer, o que o Ministério Público pode fazer, o que o Judiciário pode fazer. E o site, né? Você tem um site que é vamos divulgar, é o www.direitos do direito. Eu fui digital, digitei errado, é direitos do usuário. Eu fui digital, digitei direitos dos usuários, né? direitosdousuário.com.br. Onde você tem alguns trechos do livro, você tem a possibilidade de comprar o livro lá. Me fala como é que foi essa ideia sua de ter essa extensão, porque eu vejo o site como uma extensão do livro. Né? A pessoa lê o livro e vê um pouquinho mais no site, ou ao contrário, vê o site e vê muito a mais do livro. Como é que foi essa ideia de ter essa integração, o livro, o site, né? Essa questão virtual também? O livro não tem como você esgotar o assunto. Uhum. Tá, okay? Então o que a gente faz? Você trabalha o básico, né? A grande parte dentro do livro. E as lacunas, que são inevitáveis, a gente trabalha no blog, não é um blog que está dentro do site. Sim. Então a gente usa o site como uma espécie de sala de diálogo sobre as questões trabalhadas no livro. Acaba sendo um fórum.
Né? E no próprio site você consegue comprar, você consegue ver a proposta do livro, você consegue ver a agenda do livro. Sim. E evidentemente a quantidade de questões que surgem diariamente, né, nesse processo, que às vezes o livro já trabalha. Então, por exemplo, o médico estava entrando no Brasil pelo um aeroporto internacional e foi preso foi flagrado, melhor dizendo, foi flagrado com várias sementes de cannabis. E ele foi absolvido por isso. Okay? Mesmo falando, não, as sementes são minhas, reconhecendo tudo. Ou seja, quais são os argumentos do judiciário para simplesmente absolver a pessoa que estava entrando no país com várias sementes de cannabis. Então é importante você ter a possibilidade de responder isso da perspectiva do livro, para a pessoa ver o raio de abrangência da obra. E você tem essa troca no caso, veja bem, com o usuário do site, tá? Não o usuário de substância, mas você tem essa troca com a pessoa que acessa o blog, ela manda alguma pergunta para você que você responde online? Sim, a gente responde. E como é que é a atualização desse blog? Você continua atualizando? A gente continua atualizando. E claro que se a gente tivesse assim, a gente não tem como atualizar com todas as perguntas que chegam, porque fica meio que humanamente impossível para a gente. Mas na medida do possível a gente tenta responder pelo menos aquelas questões mais pertinentes ao livro. Você tem recebido muita pergunta? Muita pergunta. Principalmente via Facebook, né? Já que você está me falando, está vindo muitas perguntas, principalmente via Facebook, tem intenção de fazer o segundo livro, já que é um tema realmente polêmico, mas que tem muita informação a ser dita ainda. Você já tem intenção de fazer um segundo livro? Sobre esse assunto, não. Sobre esse assunto a gente meio que esgotou. Esgotou assim, que eu digo assim, a vontade de escrever sobre isso na questão do livro. Eu tenho um compromisso, Samuel, que é o seguinte, com a filosofia da comunicação e da linguagem. O direito é muito fechado em códigos. Então é importante a gente estar abrindo isso para os interessados. Sim, e é interessante você falar isso, que o livro, e aí não é fazendo jabá pro mestre, porque ele é meu amigo, não, mas na verdade eu li o livro, ele é interessante porque ele tem uma linguagem, porque o que você falou é verdade, o direito, assim como a medicina, por exemplo, ele tem um linguajar que quem não é da área, muitas vezes fala, não, o que é isso, né? É uma raiva, né? Não é nem raiva, mas às vezes é muito complexo, é muito ortodoxo, tem muito termo que quem não é conhecedor da área, quem não vive na área diariamente, não vai entender. E o livro é interessante porque ele coloca vamos dizer assim, ele coloca de uma forma mais simples, ele está descodificado, vamos dizer assim. Então, pelo que você está me dizendo, você tem intenção de fazer outros temas do direito dessa forma também? Dessa mesma postura. Para todo mundo, para o povão, vamos dizer assim. Certamente, né? Para as pessoas de um modo geral. Para os interessados, ou seja, qualquer pessoa que tenha interesse naquilo, conseguir entender aquilo. Ou seja, de repente você tem um interesse numa dada área do direito, e você vai ter que fazer, você não vai precisar fazer todo um curso para entender aquilo. Então, se o seu assunto é, por exemplo, direitos empresariais, ou seja, quais são todos os direitos que estão envolvidos na questão empresarial. Se existisse esse livro, seria muito mais fácil para você do que você ter que contratar um advogado, fazer um curso. E tem algum que já está na agulha, já está no gatilho, já para você soltar? Assim, a gente já vem trabalhando em já pode soltar? Não deixar, as ideias são caprichosas demais. Mas tem uma data, alguma previsão para soltar ele? Ou não, a gente trabalha no segundo semestre. A gente vem trabalhando no segundo semestre para tentar sempre lançar no começo do ano. Depois você publicou o livro. Chegaram a te chamar para alguma palestra, para falar sobre o assunto ou não? Como é que sim, o pessoal convida bastante. Né, em razão, principalmente daquilo que você colocou. O livro é um livro, querendo ou não, polêmico. Polêmico, sim. Você tem 1 milhão de livros do direito aí que não geram polêmica nenhuma, assim, porque são assuntos triviais, vamos dizer assim. E os assuntos tratados aí são assuntos triviais em relação aos operadores do direito. Entendi. Tá ok? O que tem de diferente aqui nesse livro? Que você gira tudo em torno do consumo pessoal de drogas. Temos um gato. Você tem gato e cachorro, né? Eu entendi. Mas, por exemplo, assim, você chegou a sair da cidade ou foi só na cidade essas palestras? Não, palestras até agora são na cidade. Entendi. Mas se o pessoal de fora quiser, outro estado, coisa está à disposição. Está à disposição. Certo. Então, adquirir o livro só pelo site ou com você pessoalmente também, né? Só pelo site e comigo pessoalmente. Mas pelo site é certo. Pelo Facebook, só a gente abordar também, você encaminha? Pelo Facebook também tem um botão de compra lá e o próprio Facebook também já direciona para o site. Então já está tudo encaminhado. É o www.direitosdousuario.com.br, onde você tem alguns trechos do livro, você tem também um pouco sobre sua carreira. Eu vou te pedir para fazer um convite para o pessoal a ler seu livro. O livro, assim, qual é o diferencial que tem o livro? Né? Assim, modéstia à parte, mas assim, o que a gente tentou realçar dentro da obra? A capacidade de comunicação. Ou seja, como que eu vou comunicar uma coisa jurídica, um assunto que é jurídico, para a pessoa que é leiga?
Evidentemente que a pessoa tem que ter um mínimo interesse, porque se você não tiver nenhum interesse no assunto, você não vai ler nada. Não vai adiantar de nada. Porque agora, quem tiver o mínimo interesse em saber as questões jurídicas e judiciais envolvidas em torno do consumo pessoal de drogas, né, o livro fornece uma quantidade muito grande de informações. E aqui é importante a gente frisar o seguinte: a gente fala em consumo pessoal de drogas. Então, se a pessoa está querendo montar uma estratégia de traficar drogas, ela não vai achar no livro. Não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. Então, agora, se a pessoa quiser saber as condutas que constituem o crime de tráfico, que são várias condutas, o que ela pode, o que ela não pode, né? São dezenas de condutas, aí ela consegue ter uma efetividade de resultado. Ou seja, o que eu não posso fazer para não ser considerado traficante. Então, a pessoa vai saber o que ela não pode, né? O que ela não pode fazer. Então, o grande mesmo ela sendo leiga no direito. Mesmo ela sendo leiga no direito. E saber se proceder também. Então, que de repente, por um acaso, ela foi flagrada com alguma substância ilícita, é conduzida até o delegado vai falar para ela que realmente ela estava fazendo consumo pessoal de drogas e entrega para ela assinar um termo circunstancial de ocorrência. A pessoa pega e fala: não vou assinar isso. Não sei o que está aí dentro. Então, o livro explica o que é um termo circunstancial de ocorrência, né, o famoso TCO, e que ela pode assinar tranquilamente. Dentre outros termos também. Dentre outros termos, desde que, evidentemente, ela leia aquilo e veja o que tem ali dentro. Né? Então, o livro demonstra no que consiste essa peça, né, esse TCO, e mostra que ela pode assinar aquilo tranquilamente sem medo, que aquilo não é confissão de crime, então ela tem que ver o teor daquilo ali, porque de repente está atribuindo ao fato alguns outros elementos que realmente não tinha. Eu lembrei de uma coisa aqui, eu descobri uma coisa que eu não sabia. Tem no começo do livro falando sobre a diferença entre você, como é que é? Ser intimado e ser citado. Isso é citado. Porque eu não sabia dessa diferença. Então, a diferença entre você ser intimado a prestar um depoimento e você ser citado em um processo. Né? Eu não vou falar o que é, porque a pessoa tem que ficar curiosa para ler o livro. Né? Mas eu achei muito interessante. E a implicação disso, né? Sim, eu achei muito interessante, porque por exemplo, eu tinha uma visão totalmente diferente do significado de cada uma dessas coisas. Né? Vai ficar na curiosidade mesmo, não vou falar, mas sim, então é agradecer, né, por esse bate-papo aqui. Né? A gente ainda está sem saber se o áudio pegou, né? Então talvez a gente possa ter que gravar de novo. Mas caso tenha ficado bacana, agradecer mesmo por esse bate-papo aqui. O livro é muito bom, eu não terminei de ler ainda, mas estou gostando até onde eu li. Recomendo quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto. Como eu disse, é descodificado, né? Não está no direitês, vamos dizer assim. Não está no direitês. Tá para pessoas leigas como eu, como você, né? Para poder ler. Lembrando que para mais vídeos, mais invasão, mais texto, mais coisas, você acessa www.jorge.com. Mercinho aqui, Samuel, William Piquet. Se filma aí, velho. Você não apareceu uma vez hoje no vídeo? Não, se filmar, idiota. Não é girar o visor, não, ali imbecil. Pedi ele para se filmar e foi lá e ele girou o visor. Então, terminando aqui mais uma Invasão Possível, 8ª temporada. Lembrando que se você tem uma banda independente aqui em Montes Claros, me procure, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça, chama no Face, pra gente gravar um vídeo aí e divulgar sua banda também. Até o próximo Invasão. Valeu, é nóis!